Brasil é bem conhecido pela sua desigualdade social. Em alguns casos, é gigantesca. Ricos vivem em suas mansões e dentro de uma realidade paralela, dentro do Brasil, onde a maioria dos brasileiros ganha na média R$3.000 e passam muito sufoco para sobreviver durante o mês. Dois mundos completamente diferentes, mas ambos os grupos morando no mesmo país. Será que a grande diferença pode ser por causa da falta de esforço? Será que os pobres são apenas preguiçosos? Será que eles só gastam o seu tempo de forma errada? Por isso são pobres? Nisso alguns coaches concordariam. Mas será que é realmente o caso? Não tem como negar. Pessoas de diferentes classes sociais terão oportunidades muito diferentes na vida. Uma criança que nasceu em um berço de ouro terá acesso à melhor educação disponível, um ciclo de amizade mais privilegiado e pode abrir portas para ela no futuro. Enquanto isso, o filho do pobre tem que se esforçar muito para ter o básico. Muitos jovens acabam deixando a escola por necessidade de arrumar um emprego para ajudar dentro de casa e acabam nunca mais voltando. E o pior é que para muitas pessoas, especialmente para os pobres, estudar só é feito dentro de uma escola. Então muitos não acabam criando o hábito da leitura para ir se desenvolvendo, por mais que estejam fora do ensino formal. Por causa disso e pelo ambiente que eles têm acesso, acabam tendo uma visão limitada da vida, pulando de subemprego a subemprego. Para aqueles que permanecem na escola e terminam o ensino, a história começa a mudar, pelo menos um pouco. Deixa eu me explicar. Para aqueles que terminam o ensino superior, na teoria, eles terão um emprego que paga um salário muito maior, certo? Bem, nem sempre. No Brasil, a gente acaba formando mais pessoas do que tem vaga de emprego disponível. Por isso a gente acaba se deparando com coisas absurdas, como vagas de emprego para cargos de entrada pedindo 5 anos de experiência e várias certificações, para um salário que nem vale a pena. A gente consegue perceber perfeitamente que não é por causa de preguiça que os pobres não enriquecem, pois ambos os casos existe muito esforço e dedicação, mas a recompensa por esse esforço é muito pequena. Então talvez o coach esteja certo no final das contas, ao dizer que é apenas uma escolha, não a escolha deliberada de ser pobre, mas as pequenas escolhas diárias que é feita, que não permite que daqui a alguns anos você mude de vida completamente. Uma coisa que os coaches dizem, que eu concordo perfeitamente, é que o ambiente que você está inserido acaba contaminando a sua vida, para o bem ou para o mal, independente da sua posição financeira. Mas isso é quase mais um conselho de mãe do que de coach. As escolhas que a gente faz ou deixa de fazer no dia a dia, de fato tem um peso importante. O mesmo tempo que você gasta para ficar maratonando séries e filmes, poderia ser gasto para ler livros ou praticar as suas habilidades para se tornar alguém que possa cobrar mais pela sua hora. Assim como as escolhas de gastar ou se endividar para comprar coisas que só vão tirar dinheiro da sua conta, os famosos passivos. Mas vamos ser sinceros aqui, tudo isso é importante e tem um peso grande, mas por si só não vai te ajudar a sair da pobreza para ficar rico, pois falta o ponto-chave. Ninguém fica rico de verdade trabalhando para os outros. E aqui está a maior diferença entre ricos e pobres. Enquanto um tem um entendimento melhor sobre o dinheiro e como ele funciona, o outro não tem a mínima ideia sobre esse assunto. Por isso acaba abrindo mão da maior parte do seu tempo em locomoção da sua casa para o emprego e do emprego para sua casa, repetindo esse processo e vivendo no automático, até o dia que a empresa o dispensa. Por outro lado, as pessoas que entendem muito mais sobre a relação tempo e dinheiro são muito mais protetivas sobre o tempo que elas gastam, sempre considerando o custo de oportunidade, que seria uma autoavaliação de como você vem gastando o seu tempo e se aquilo de fato faz sentido. Por causa disso, acabam trabalhando menos e tendo resultados muito mais significativos que as pessoas pobres que se esforçam muito mais.
mas que tem resultados bem piores. Então a gente consegue perceber que não é por causa da preguiça. Na verdade, os pobres se esforçam muito. As escolhas até poderiam ser melhor, mas a grande diferença que separa esses dois grupos é o entendimento sobre dinheiro e a avaliação de custo de oportunidade. Será que faz sentido perder 3 horas todos os dias em condução pública? Não seria melhor ir morar mais perto da onde você trabalha? Ou ir se preparando para no futuro sair de lá? E quando eu digo futuro, é um futuro breve. Sempre se lembre que a vida é muito curta, então valorize cada segundo da sua vida. Se a gente começar a analisar, vai perceber que a vida e um jogo tem várias semelhanças. Eu digo isso pois os status do jogo é basicamente como você veio ao mundo, que tipo de família você nasceu, a sua aparência, o tipo de ambiente que você frequenta, que você tem acesso, o país onde você nasceu. Tudo isso afeta diretamente a sua vida e a forma que você enxerga ela. Você não controla os status que vai ter quando nasceu, mas uma coisa permanece, e são as escolhas que você toma a partir dali. Ok, mas a gente tem pessoas que pagam o preço e fazem boas escolhas para suas vidas, mas mesmo assim nunca conseguem alcançar o sucesso. E tem outras pessoas que saem da pobreza e se tornam multimilionários. Porque algumas pessoas têm uma vida de personagem principal, enquanto outros, por mais que se esforcem e tomem melhores decisões, nunca passam de apenas NPCs. Como algumas pessoas conseguem ter tudo contra elas, mas ainda assim conseguem vencer? Para mim, a resposta deve ser o fogo interno. Aquela voz que vem de dentro de você dizendo: eu posso e vou mudar a minha vida. Custe o que custar, eu sou melhor do que isso. Essa determinação é o que diferencia boa parte das pessoas. Uns apenas se acomodam em situações ruins, enquanto outros se recusam a ficar naquela situação e fazem de tudo para sair de lá. Você pode sair de uma situação ruim independente de qual seja. Talvez você não se torne rico no final das contas, mas ao começar a tomar melhores decisões, ter essa determinação dentro de você e unir com a paciência, pois vai levar tempo até que tudo comece a mudar, nada é impossível de fato. O pior lugar para se estar é no meio, pois você não está incomodado por não ter as coisas, e sem esse sentimento, você dificilmente vai achar motivação suficiente para lutar para ter mais. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos vão para morrer. Você não percebe, mas a cada dia parado, passo a menos rumo à vida que você poderia ter vivido.